O Login já está de volta. E eles são nerds, sim, com muito orgulho. Nós temos aqui no estúdio a Cláudia Fusco, é isso? Cadê a Cláudia Fusco? Isso mesmo, jornalista e dona do blog Nerdices. Como é que é esse blog? Nerdices? Então, é nerdice, né? Coisa de nerd. Coisa de nerd. Temos também o Marcelo Hessel, que é jornalista e redator do site Omelete, nosso parceiro. Isso aí. E a Alessandra Koga. Koga. Eu estava quase esquecendo que tem um Koga, não é Koga, Koga, colaboradora do site Garotas Nerd. Sim. Sejam bem-vindos, né, gente? Obrigada. Muito bem, muito obrigado. E aí, o que é ser nerd? Tem uma definição? O que é ser nerd? Putz, o que é ser nerd? O que é o nerd? Eu acho que nerd é mais um comportamento, assim, sabe? É você encarar coisas. O nerd é o cara que encara um produto pop como se fosse, assim, um bem cultural, insondável, sabe, inatingível e exclusivo, assim. Ele pode jogar um videogame, mas aquilo pra ele é a vida, assim. Ele vai aprender as músicas, ele vai nos shows do cara que toca música. Se vestir igual personagem, se vestir às vezes, igual, né? exato. Ele trata aquilo como se fosse algo fora do normal. Religião, assim. né? É uma religião. Pra vocês também acham que é isso? É quase uma patologia, assim, né? Não sei se... Tem tipo de pesquisa meio estranha, sabe? Que não leva, assim, exatamente a uma resposta, sabe? O cara, ele pira, assim, ele pega uma coisa que, sei lá, todo mundo vê como mais uma coisa e surta naquilo, vai atrás, sabe? Acho que dá pra ser nerd de várias coisas, né? Tanto que é bem abrangente e tal. Ah, dá pra ser nerd de coisas diferentes, dá, então. Não só ligado à tecnologia ou a videogame ou a quadrinhos são os mais populares, né? Mas eu considero nerd qualquer pessoa que saiba muito bem sobre algum assunto, independente de que assunto for. Tipo o Ronaldo é nerd de futebol, então? Pode ser. Depende, se ele né, estudar gente? técnica, se ele souber Não, mas o a cada Ronaldo é popular. Ser milímetro. popular já é contra o nerd, assim, você não pode ser popular. Ah, existem também o que não pode ser, né, pra ser nerd. Exato. Tem a cartilha. Ó, tem uma pergunta que veio pelo mural do Lucas Henrique de Lençóis Paulista. Quais são as características principais que tornam uma pessoa ser nerd? É o jeito de se vestir? É ser muito inteligente? É ficar muito no computador e virar um fera do PC? É só isso? Computador é uma coisa mais recente, assim, nerd de raiz, de verdade, é o cara que estudava muito, normalmente associado com CDF e tal, e é um cara que lê muito gibi, joga videogame, assiste filmes. Os RPGs da vida também. RPGs, né? Eu acho que vai além do assunto, né? Sempre, né? Além do básico, do óbvio. Né? Ele precisa ser inteligente, então não existe nerd burro. Você tem que se interessar por coisas, assim, você tem que ser curioso, mas não, curioso, uma coisa, ele gosta de coisas muito específicas e você não, sabe, você não pode gostar de tudo ao mesmo tempo, você tem que gostar de uma coisa muito. Então aquilo é ser nerd, assim. Nerd você gosta é de metal, você gosta de aprofundar em animação algum japonesa, você tem que se aprofundar numa É um coisa. especialista, assim. O nerd é um especialista. Acho que sim. É isso. Mas os nerds de hoje, eles têm alguma coisa a ver com os nerds de 20, 30 anos atrás, quando surgiu esse termo, o nerd? Acho que não. Porque o nerd de hoje, acho que o termo, né, antigo, o nerd antigamente ele era aquele cara que não tinha amigo, o corcundinha, que não, né, não namorava, que não tinha vida social. Que... Tinha até um filme, né? A Vingança. Bem aquele estereótipo. Hoje não, hoje os nerds se reúnem, eles tomam cerveja, eles vão no bar, eles vão pra balada. Não fica só preso à especialidade dele. Quer dizer, os acho, nerds né? se reúnem entre eles, então, né? Eles entre continuam eles, sendo... né? Exatamente. Entre eles mas se reúnem. É por isso que tá ficando legal ser nerd, então. Também Porque por parece que isso. tá meio que na moda, né? Tá Tem na o moda seu também porque as grupinho, pessoas se apropriam do que é ser nerd, assim. Porque, tipo, nerd de verdade não é uma coisa popular. Você fica lá... o nerd é um antissocial, ele fica no computador, ele não tem muitos amigos e tal. E hoje em dia, com o acesso que a gente tem à informação, virou tipo uma commodity você ser nerd, porque você consegue atalhos na internet, você consegue procurar coisas melhor, então, tipo, é um elogio ser nerd porque você tem acesso melhor. Sabe, todo mundo tem acesso à informação, mas o nerd ele sabe procurar, ele sabe se especializar. Assim. E acho que assim, também tem uma coisa dos nerds do passado, que eles eram, acho, mais esforçados, sabe? Tipo, eles tinham que ir atrás das coisas, eles faziam os fanzines deles, sabe? Agora não, agora tá bem mais fácil ser nerd. Internet, Google, né? Tá Facilita tudo muito. aí, claro. né? Se quiser ser. Ó, outra pergunta do André Dort, de Campinas. Na opinião de vocês, quais as características dos nerds que fez esse termo ter conotação pejorativa e o que mudou hoje em dia em relação a esse grupo? Putz. O que era negativo do nerd? Bom, a gente já falou algumas coisas aqui, né? Do passado, a história do corcundinho. Talvez essa coisa de ser pegar social, ninguém. né?
Mas é que tá, isso continua um pouco, assim, porque o nerd é um cara que ele gosta muito de uma coisa e isso provoca o quê? Provoca se outra pessoa se aproxima, por exemplo, se você... eu sou um nerd e você chega pra mim, putz, e o surfista prateado, hein? Aí, primeiro, eu vou olhar de baixo pra cima e vou perguntar, mas o que você sabe do surfista prateado? Entendeu? Tipo, é um cara que é fechado naquilo e ele não aceita. A pior coisa para um nerd é, tipo, se uma coisa, o X-Men se torna popular e todo mundo começa a gostar de X-Men. Verdade, não. Já perdeu a graça. Perdeu a graça? Aí perde a graça, né? Porque só você pode gostar daquilo, só você entende. Se outra pessoa conhece e Mas gosta... tem um fator positivo de ser nerd, que nem às vezes eu saio com os meus amigos, assim, todo mundo, larga esse celular, não sei o que, você fica o dia inteiro lá no celular, ou às vezes tem um assunto, aí você fala, puta, quando é que aquele cara nasceu? Só um momento, vamos perguntar para o Google rapidinho, vai lá. Então é uma coisa positiva que inteira, né? Faz com que você seja social também. Você consegue dar continuidade num assunto que tá rolando, numa roda, por exemplo. Mas eu acho que o pejorativo vem disso, assim, é um cara que é muito fechado naquele mundo. E aí isso ajuda a ser antissocial, além de ser tímido, é um cara que não é popular na escola. O nerd, ele se cultiva com os anos, assim, você é zoado pelo buddy da escola. Aquilo ajuda você a se tornar um nerd. Assim. Faz parte da formação do seu caráter nerd, né? Faz parte da formação. Agora, tem gente que tem vergonha de dizer, porque hoje é comum, né? Quem é nerd, rapidamente as pessoas levantam a mão. Tem gente que tem vergonha de dizer que é nerd? Ah, putz, hoje em dia é mais fácil, assim, que as pessoas são mais tolerantes com tudo também. Isso é verdade. Eu acho que às vezes as pessoas não se veem como nerds, é tipo o contrário, sabe? Tipo, todo mundo é tão nerd e o cara não é, assim. Ele gosta das mesmas coisas, ele curte, mas não tô tão nessa parada de ser nerd, sabe? Eu acho que é isso. Ou ele se liga dá ao pra ser antigo nerd estereótipo e fala, não sou nerd. Apesar dele ter todas as características de um, por exemplo. Por exemplo, esse lance do acesso à cultura e informação ser muito mais rápida, você pode dizer que muita gente é nerd porque ela conhece rapidamente coisas, assim. Mas, por exemplo, para tomar um exemplo recente, se você gosta do Crepúsculo, você não necessariamente é nerd, porque você pode gostar só do Robert Pattinson porque você é apaixonado por ele. Agora, se você escreve fanfiction de Harry Potter, aí já é outra história, entendeu? Porque você se aprofunda naquilo, é uma coisa que você cultiva e tal. Então, acho que essa é uma separação que pode ser feita. Assim. Legal, vai ficar mais fácil de colocar as coisas, né? E aí, É o André Feijó perguntou pelo Twitter, qual foi o principal boom que fez com que ser nerd fosse ser legal? Quando aconteceu essa transição? Vocês conseguem perceber algum momento? Olha, falando do ponto de vista masculino, assim, tipo, depois que homem, sabe, ele foi permitido que o homem envelhecesse como uma eterna criança, sabe? O homem não precisa mais ser um macho alfa, você tem o metrosexual, o cara não precisa mais, entendeu? Aí é permitido, então, que ele viva sempre como uma criança, que ele tenha videogames com 40 anos. Figuras de ação. Morar na casa dos pais com 40 ainda é inaceitável, assim, mas ok, tipo, você pode ser um nerd velho, tudo bem. Mas eu acho que os nerds começaram a falar, eu sou nerd mesmo, quando o George Lucas falou, vou lançar a segunda trilogia, que seria a primeira trilogia do Star Wars. Porque a quantidade de gente que apareceu falando assim, meu, não posso perder esses filmes. Fica assim, mas você não pode perder esse filme? Mas geralmente é sempre assim, né? Quando tem alguma coisa que fala, você, tipo, como assim você sabe disso, né? Que é a coisa do, eu sou especialista nisso e agora você, que é um mero mortal, sabe? Como assim? Mero mortal é bom, né? A Thaísa falou pelo Twitter que as pessoas criticam muito os nerds, mas elas não veem que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. É verdade. Não, o nerd é o cara rico né? hoje, assim, então o Steve Jobs. Nerd. Na verdade é mais geek, assim, é uma diferença que muita gente faz. O Steve Jobs, o cara da Microsoft também Peraí, são então, os ricos vamos hoje em dia. estabelecer. Nerd e geek. Então, Qual que é a geek, diferença? O geek é um nerd de tecnologia, é o cara que conhece mais de computador, é o cara que monta o próprio PC dele. Isso aí já é outra coisa. E são os caras ricos de hoje em dia, porque é o cara que domina a tecnologia e tal. É um tipo, subgênero do nerd já. É um subgênero do nerd. É quase Exato. maior que o nerd. O Quase geek também maior, tá porque relacionado a ele ganha gadget, grana. tá? Que tá mais relacionado a gadget, tipo o dono do Facebook, sabe? Os caras do Yahoo, os caras do Google, são os nerds. Que enriqueceram com a internet. A internet é o berço dos nerds de hoje em dia É um também. catalisador, assim. É o tipo, que junta, eu acho, todos eles. É o que faz a gente, Hoje, pessoas com esses interesses em comuns, né? Especialistas dos mesmos interesses se encontrarem, né? E se reunirem em grupinhos, enfim, facções. Sim. Agora, existe um estilo nerd? Vocês estão bem distintos, assim, um de cada um. Existe um estilo, eu sou aquele cara é nerd, só pelo visual dá pra dizer. Não, pra ser chato, assim, nerd é a falta de estilo. Porque o nerd é o cara que usa a camisa pra dentro da calça, Acho que entendeu? vocês têm estilo, muito estilo, vocês três. Não, mas é que hoje em dia tem que ter, né? Tipo,
Você não pode peraí, mas aparecer na são televisão de nerds, qualquer então. jeito. Então, meu, eles não são nerds, a gente tá entrevistando eles aqui. É uma farsa. Isso faz parte da popularização do nerd. Tipo, você, sabe, você consegue se enfiar no outros meios, assim, você sabe conversar mais, você pode sair, entendeu? E tem muita gente que emula o estilo nerd. Tipo, gravata borboleta, anos atrás, tipo, É verdade, não podia, suspensório. né? Suspensório, colete. Camisa xadrez mesmo, né? Camisa xadrez. Aqueles elementos que as pessoas pegaram. Ah, isso aqui é nerd, sabe? Então vou me apropriar e vou andar. Então tá por aí. meio na moda ser nerd. Tá na moda. Tá na moda. Na moda. Coisas que são cafonas, assim, aliás, a pochete tá voltando. Não Pochete não, cara. Não Tá tá, não. voltando. Próximo clipe da Lady Gaga, presta atenção aí. Ó, Ela Quer vai dizer, cair no não sei, mas o pochete vai voltar. Ó, tem um comentário da Odojay de Caieiras sobre esse lance do estilo. Ela fala que acha que nerd virou um elogio por uma questão estética. Hoje o nerd é associado a pessoas antenadas e virou referência de moda urbana. Nerd de verdade é aquele que estuda por prazer e é capaz de passar horas pesquisando sobre um determinado assunto. Ops, acho que eu sou uma nerd. Acho que sou um nerd, não dá pra saber se é homem ou mulher. Essa é a característica do nerd. Quando ele gosta de uma coisa, ele mergulha naquele universo, então. Mas, puta, tem uma coisa que é quase meio triste, assim, porque nerd era uma condição física, sabe? Se você vê um cara que é atleta, tipo, nos filmes americanos, o cara que é o líder do time de futebol, ele é nerd, ele é uma mutação, assim, sabe? Aquilo não existe. Não existe. O nerd é o gordinho, é o cara que usa óculos porque ele não enxerga direito, sabe? Que é o excluído. Então, isso é ser um pouco de nerd e que se perdeu com o tempo nessa, sabe? Vira um marketing ser nerd e você continua excluindo o cara que é o gordo, que é o cara que é feio e não arruma namorado e tal. Isso aí ainda existe, assim, só que, sei lá, não é... Esteticamente não é o que as pessoas procuram hoje em dia. Vamos voltar com esse assunto do namorada no próximo bloco. Você vai descobrir se os nerds de hoje ainda têm dificuldade pra arranjar um namorado. Isso, e o Login volta já com o perfil da Gabi França. Não sai daí, porque o Login já volta. Bodies moving, wonderland.